Agora a polícia está investigando uma grave denúncia feita pela mãe de uma adolescente. A mulher diz que o ex-companheiro teria fotografado a menina de 13 anos nua. Ao confrontar o suspeito, ele teria confessado tudo. A mãe terminou o relacionamento e registrou o caso na polícia, mas diz que ainda não se sente segura sabendo que o ex está em liberdade. O Vinícius Lemos conversou com essa mãe hoje e ela trouxe alguns detalhes desse caso. Caso esse que já está nas mãos da polícia, mas que precisa passar por uma intensa investigação ainda. É isso, Vini? É isso mesmo, Lu. Como é que começou tudo isso? A mãe fez uma viagem, ela precisava fazer uma viagem, ficou 10 dias fora. Como ela já tinha um relacionamento com esse homem há 7 anos, ela tinha plena confiança nele. Ela viajou, quando ela voltou, ela sentiu algo estranho no comportamento da filha. E ela foi bem detalhista nesse caso aí, quando ela percebeu o que estava acontecendo, e ela até vai relatar isso pra gente. Mas ela achou estranho e descobriu que o marido tinha tirado fotos íntimas da filha dela de 13 anos. Ele não é pai dela, essa garota é enteada dele. E ela descobriu essas fotos no celular dele e ela acabou confessando. Bom, vamos ouvir o que ela dá mais detalhes de como ela descobriu tudo isso que estava acontecendo dentro da casa dela. Eu descobri depois que eu voltei de uma viagem, que eu precisei ver minha mãe, e eu voltei no dia à noite. E peguei o telefone dele e vi as fotos no Google Fotos, do celular dele. Uma coisa que eu não tinha costume de fazer, de mexer no telefone, porque a gente confia, né? E naquela noite eu me senti incomodada, que eu fui cobrir minha filha, e ela se escondeu e fez o mesmo movimento que eu fazia quando eu era nova. Quando meu pai vinha à noite pôr a mão em mim, eu me escondia. E ela fez o mesmo movimento, e aquilo me incomodou muito. Porque ela não fazia isso, a minha filha era muito tranquila. Aí eu peguei e falei, não tá certo. Aí eu fui investigar, né, porque não tá certo. Aí eu olhei no telefone dele, fui direto no Google Fotos, onde ele tinha apagado da galeria normal e o e-mail dele salvou uma cópia da foto. Aí foi a hora que eu descobri que ele tinha tirado fotos da partes íntimas dela. Pois é, essa situação aconteceu em 2018. A mãe ficou com muito medo, não fez a denúncia anteriormente e acabou fazendo mais recentemente em 2020, justamente por causa de medo de julgamento, medo de não ser acreditada, quer dizer, o descrédito que a vítima normalmente tem e, claro, medo do companheiro. Mas ela resolveu falar e também fazer a denúncia esse ano. Vamos ouvi-la mais uma vez. Medo porque da retaliação das pessoas, né? Porque, por que você foi casar com um homem desse? Por que você colocou um homem dentro da sua casa sendo que você tinha filhos? Sabe, coisas assim, entendeu? E dele também, porque ele é uma pessoa bastante agressiva. Ele é uma pessoa que se mexer com o ego dele ou com alguma coisa que fere ele vai querer se defender, entendeu? Era mais por medo mesmo. E a minha consciência também, que já não estava aceitando eu olhar para o rosto da minha filha e me sentir a pior mãe do mundo. Porque quando aconteceu comigo, eu não tinha esse apoio todo, não tinha, entendeu? Eu tive que me virar sozinha. Mas minha filha tem mãe. Nessas duas falas dessa mulher, ela deixou claro que aconteceu algo com ela, né? E aconteceu algo ainda pior, porque durante anos ela foi estuprada pelo próprio pai, durante toda a infância, e claro, isso deixou ela bem marcada por causa disso, até que ela conseguiu sair de casa. Muitas vezes pelo meu pai à noite. Toda vez que eu ia dormir, ele sempre vinha, passava a mão em mim, colocava a minha mão nas partes íntimas dele, e eu vivia o inferno minha infância toda. Até que quando eu atingi a idade de 15 anos, eu arrumei um namorado e saí de casa. Isso foi durante quanto tempo? A minha infância toda. A minha infância, enquanto eu entendi por gente, quando eu estava entendendo o que era aquilo, ele fazia isso. Toda vez que ele tinha uma oportunidade, ele chegava e passava a mão em mim.
É meio óbvio dizer, mas tanto ela quanto a filha, claro, tem essas marcas, não estão muito bem, e ela está revivendo todo o problema que ela tinha, que ela teve quando foi criança, quando começou a adolescência, enfim. Ela também falou como é que a própria filha tem lidado com isso e ela também. Eu estou uma pessoa bastante perturbada, porque eu não durmo mais. Tem vezes que eu não consigo falar no assunto sem chorar. Ontem eu chorei o dia inteiro, depois que eu resolvi abrir essa história. Sabe, a gente fica com aquela consciência de mãe que a gente não tava lá pra proteger ela, entendeu? Que mãe que eu sou que eu não tava naquele momento, entendeu? E minha filha se cortou, passou por uns momentos difíceis, entendeu? E até fugir de casa. A gente tá passando um processo difícil, porque toda vez pra mim é um fantasma dentro da minha casa. Ela tá melhor? Ela tá bem melhor porque eu tô tentando fazer com que ela fique, né? Eu tô tentando esconder o que eu sinto, como eu estou, pra que não atinja ela. Entendeu? Eu levei ela, a gente foi junto, eu tento fazer as coisas junto com ela, conversar bastante com ela, pra que isso não atinja a juventude e nem a fase adulta dela como a minha atingiu, entendeu? Porque a minha infância é um fantasma pra mim, todo momento. O que mais me dói é escutar o depoimento dessa mãe que fez o que qualquer mãe decente faria. Quando ela descobriu tudo o que aconteceu, ela terminou o relacionamento, procurou os direitos, agora registrou na polícia. Não julgue o tempo que ela levou para ter forças para fazer isso, porque só quem já passou por isso sabe a dor que é você enfrentar esse fantasma. Mas eu ouvi essa mãe se questionando. Que espécie de mãe eu sou por não ter estado lá? Você é a melhor mãe que você pode ser. Eu tenho certeza. Porque quem não é mãe de verdade, não dá as caras, não vai na delegacia, não briga, não luta. Você colocou a sua filha acima de qualquer coisa. Você colocou a sua filha onde ela deve estar. Com você. Sendo cuidada e protegida da maneira que você pode. O que aconteceu não foi culpa sua. O que acontece numa situação como essa nunca é culpa da vítima ou da mãe que precisou sair para trabalhar. A culpa não é delas. A culpa é do homem. O que me espanta é que as pessoas não conseguiram entender ainda que a única culpa que se carrega em casos de violência sexual é do agressor. A vítima não tem culpa alguma, a mãe não tem culpa alguma, a culpa é do agressor. A culpa é do homem que teve a audácia de fazer isso com uma criança de 13 anos, e eu vou chamar de criança porque com 13 anos eu ainda estava ralando o joelho, arrancando tampão do dedo do pé, jogando bola na rua pra minha criança. De uma criança que sequer tinha noção do que estava acontecendo. E ainda existem pessoas que vão julgar essa menina pelo ato covarde de um adulto que sabia muito bem o que estava acontecendo e não vem com esta desculpa desgramenta de que eu tinha bebido, eu estava bêbado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabia! Sabia sim, tanto que deixou a foto do celular para olhar depois. Isso é mau caratismo, isso é ação criminosa. Tanto é criminosa que a Polícia Civil informou que está investigando esse caso. O inquérito foi instaurado para apurar tudo isso. Só que por se tratar de uma vítima que ainda é menor de idade, o fato aconteceu quando era menor de idade, no caso, essa investigação acontece toda sob sigilo. Não são divulgados muitos detalhes. O caso está sendo acompanhado por uma delegacia especializada. E a nossa Polícia Civil tem profissionais competentes que não vão deixar essa história passar. A pena desse homem pode ser alta. Nós estamos falando aí de penas somadas que passam de 10 anos de prisão, porque ele vai ser enquadrado ali no ECA. É absurdo isso. O que me revolta é isso. É ainda existirem pessoas que vão falar por que a mãe... Gente, ninguém nasce com negócio de estuprador, de abusador, de pedófilo na cara, não. Assim como tem um monte de gente que confia os seus filhos para outras... Ela confiou pro marido. Não é hora de condenar essa mãe, é hora de condenar esse estuprador, esse criminoso escondido atrás de uma tela de telefone. Sabe Deus o que ele poderia ter feito ainda se essa mãe não tivesse feito essa intervenção, terminado o relacionamento. E ele ainda perturbou depois. Ele ainda incomodou, não deu paz. Ficou ali enchendo a paciência das duas por um tempo, atormentando a vida. Olha a dificuldade que uma vítima de violência sexual tem para seguir a vida em frente. Porque ele tá livre, de boa, de bonzão. Já deve talvez estar num outro relacionamento.
E não é porque a mulher tem filho que a vida dela para, não. Ela tem total e completo direito de se relacionar com outra pessoa. Ela não estava biscateando, ela casou. O cara estava dentro da casa dela, casada. Era marido, companheiro de muito tempo. Ai, meu Deus do céu. E o Jorge Henrique ainda faz ele pontuou uma coisa aqui crucial. Quantos casos ainda estão escondidos da sociedade devido a ameaças? Quantas pessoas com medo não procuram a polícia? Acabam postergando esse registro? Acabam querendo que a história fique para lá. Só que nesse ficar para lá, essas feridas elas ficam ainda maiores. Esses traumas ficam ainda mais difíceis de serem trabalhados. Essa menina precisa de um acompanhamento, não só essa menina, essa mãe também. Porque as consequências de tudo isso na vida das duas é catastrófica. Se elas não forem tratadas, se elas não tiverem acompanhamento especializado, se o coração, a alma e a cabecinha dessas duas não forem trabalhados, a situação pode terminar de forma trágica. A menina já deu indícios ali, eu espero que ela esteja acompanhando, pelo amor de Deus. Inclusive, eu quero que essa mãe mantenha contato com a gente para dizer como é que essa menina tá, porque o que a gente puder fazer aqui para encaminhar ela para um atendimento adequado, nós vamos fazer. A função do Cidade Alerta Minas também é essa. A Ana Lúcia dizendo, abusador tem que apodrecer na cadeia, mas infelizmente no Brasil o sistema é falho. A Luísa, que sempre acompanhando também, dizendo, tá difícil. O Bruno dizendo, Bruno, acabei de te responder. Vou nem me dar o trabalho. Vou passar aqui. A Ana Lúcia está acompanhando aqui a gente, revoltada com isso também. Nossa patota toda, que sempre está aqui ligada com a gente, sabe da quantidade de casos. E, infelizmente, uma realidade que parece que não muda.